cumprimento a todos com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por esta manhã, porque só o fato de nós estarmos vivos já é um privilégio, uma satisfação, uma alegria, poder ver nossa família, saber as nossas irmãos. E eu tenho nesta manhã uma palavra de Deus ao coração dos irmãos e nós vamos nos deleitar e muito no texto sagrado. Antes, porém, uma breve oração. Pai, te louvamos, que somos gratos a Ti pela vida, pela saúde. Louvamos ao Teu nome, porque o Senhor sempre está conosco. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. A nossa lição, do 7 de junho de 2020, ela tem como tema a oração intercessória pelos irmãos de Éfeso. 7 de junho de 2020. Um texto bíblico encontra-se em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Uma palavra que vai ficar gravada e vai ficar à disposição dos irmãos. E nós vamos falar aqui sobre o poder da oração intercessória de Paulo para os irmãos em Éfeso. Eu não vou me ater na leitura das epígrafes e nem do compêndio de toda a revista, para que possamos ganhar tempo, mas eu vou citar aqui algo muito importante. E nesta palavra introdutória, eu quero deixar aqui a todos sobre o poder de uma oração intercessória. O poder de uma oração é fundamental para firmar os alicerces, demolir as fortalezas. É a vitória central do povo de Deus. Então aqui nós vemos na epígrafe do tópico número 1,
corroborados com o poder do Espírito, confirmados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia a sua oração com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações do seu povo. Então, notemos que ele vai começar a sua oração e as suas prerrogativas, elas são inerentes do seu coração, ou seja, aquilo que ele deseja para si, ele transmite em palavras, abrangendo todos os irmãos que congregavam na cidade de Éfeso. E as suas prerrogativas eram que haja poder do Espírito Santo no nosso espírito e Cristo abunde em nossos corações pela sua presença. Então, agora ele vai entrar a quem ele dirige as suas orações. E aí o texto vai nos mostrar o quê? Que Paulo se endereça a sua oração ao Pai da Glória, né? O Pai da Glória, ou seja, quando ele se refere a Pai, ele está se referindo ao caráter, a alguém que vai me abraçar, alguém que vai cuidar de mim, alguém que vai me manter um relacionamento íntimo. Isso ele revela-nos na sua oração o nosso Deus, o Eterno, como Pai. Eu já disse em algumas ministrações que na antiga dispensação o Eterno ele era conhecido através dos seus nomes, as quais ele revelava aos reis, aos profetas, aos sacerdotes e à sua nação Israel, tais como Senhor dos Exércitos, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Príncipe dos Exércitos Celestiais, a Rocha, Jeová Tzidkenu, Jeová Jireh, Jeová Samá, Jeová Ropecá e várias outras formalidades. Quando os profetas, os oráculos iam ministrar, na introdução das suas palavras proféticas, eles diziam: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, isso era uma forma de que Deus se revelava aos seus ouvintes. Mas agora, adentrando no Novo Testamento, surge aí um episódio quando os discípulos vão ter com Jesus à parte, um lugar mais tranquilo, um lugar mais sossegado, de um relacionamento mais íntimo, mais intrínseco, mais profundo. E agora os discípulos cogitam com Jesus dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. E o modo como Jesus vai começar a ensiná-los a orar é Pai Nosso. Ou seja, abandone aquela formalidade da antiga aliança, porque agora Deus ele vai se revelar a mim e a vocês como uma figura paterna de perto. De perto. Então, Paulo, dentro dessa mesma colocação, ele vai nos declarar que ele endereçava também suas orações ao Pai da Glória, conforme Efésios 1:17.
né? E é interessante dizer, eu quero citar um texto aqui, um texto de Lucas 10, 21, que me vem à memória aqui neste momento, como este Pai da glória, ele revela os seus mistérios, os seus segredos, não a todos, mas àquele a quem ele escolheu. Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, em algumas versões, inteligentes, e as revelaste aos pequeninos, às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Percebam que há 3 grupos distintos de pessoas, grupos seletos de pessoas. Primeiro, Jesus vai falar sobre os sábios, depois Jesus vai citar os entendidos, depois Jesus vai citar as criancinhas ou os pequeninos, né? Então, aqui nós vale ele, e Jesus vai falar sobre os sábios, que são pessoas sábias, são pessoas formadas, são pessoas graduadas, são pessoas dotadas de uma aptidão para resolver algumas questões. Mas o fato dele ser sábio não significa que ele sabe tudo. Não significa que ele tem a totalidade da sabedoria. Então, o fato dele ser sábio não significa que Deus vai revelar a ele tudo. E o texto nos mostra o que Deus escondeu dos sábios algumas coisas. Então, o fato dele ser sábio não significa que Deus vai lhe revelar tudo. Há algo que o sábio nunca vai ficar conhecendo na intimidade. Deus não permitiu que ele assim tomasse revelação. Também um segundo grupo, os inteligentes, os entendidos. Existem pessoas que são entendidas em vários assuntos, em várias questões, mas o fato dele ser entendido, inteligente, em vários quesitos, em várias questões, também é limitado, porque o texto também nos declara que o Pai escondeu também dos inteligentes algumas questões. Mas aquilo que o Senhor escondeu do sábio e escondeu do inteligente, ele revela aos pequeninos. Isso é uma atitude soberana do Pai. Ele dá a quem quer. Ele dá a quem ele quer, né? Então, o Pai da glória, ele é soberano. O Pai da glória, ele faz o que ele quer porque ele é Deus, né? Fortalecidos no seu poder. O pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, ou seja, confirmada com o poder do seu espírito, com letra maiúscula, substantivo, no homem interior, ou seja, no espírito, letra minúscula, no espírito do homem. Esta petição não tem
não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse constantemente, continuamente revigorada com poder e, consequentemente, seu fortalecimento diário seria algo notório. Eu me lembro agora de Atos capítulo 2, onde os irmãos tiveram aquela primeira experiência, onde todos foram cheios do Espírito Santo, devido ao cumprimento de uma promessa que foi realizada basicamente no dia de Pentecoste. Mas se você correr um pouco, folhear o texto sagrado, você vai ver que lá na frente, diante das ameaças de morte, das espadas que estavam contra os nossos irmãos, eles orando diziam: Senhor, nós não estamos olhando para as suas ameaças, mas pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos pregar com toda ousadia a tua palavra. E enquanto pregamos, estende as tuas mãos para fazer sinais, prodígios e maravilhas por intermédio do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, o Espírito Santo veio e encheu o ambiente, e todos foram cheios do Espírito, e o lugar começou a tremer. Então, isso está em consonância com o desejo do apóstolo também aos irmãos em Éfeso, para que eles não se contentem apenas com uma única experiência com Deus, mas que eles se aprofundem e tenham sempre desejo de crescer e crescer e crescer abundante nessa experiência. É este o desejo do apóstolo. E é interessante que quando você é fortalecido com poder, eu me lembro também de Lucas 10, aonde o próprio Jesus, ele vai mostrar uma grande diferença entre uma pessoa fortalecida com o poder de Deus e o porquê o poder de Deus veio sobre esta pessoa. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força de Satã não vos fará dano algum. Então você percebe aqui que Deus nos dá poder contra a força da serpente e do escorpião. Isso me faz entender racionalmente e espiritualmente, por fé, que o poder de Deus é maior do que a força do inimigo. Então, se o inimigo chegar até você e dizer: eu tenho força contra a tua vida, entenda, assimile, seja impregnado por esta palavra e diga em resposta a ele: você diz que tem força contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus projetos, contra os meus sonhos, porém eu tenho poder e autoridade delegada por Jesus Cristo, que é maior do que a tua força. E o texto declara que a força do inimigo não poderá vos fazer dano algum. Lembro-me agora também de outro texto que diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, de que modo o poder de Deus na minha vida me garantirá que será maior contra a força da serpente e do escorpião, do modo em que eu garanta que a minha vida tenha intimidade, respeitabilidade com a palavra de Deus. Ao passo que eu estou na palavra
e ao passo que a palavra está em mim, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, vai crescendo, 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 a ponto de ser muitíssimo maior e mais relevante do que a força da serpente e do escorpião, né? Então é esse o desejo do apóstolo, que os crentes sejam fortalecidos com poder de Deus. E eu encerro esse tópico dizendo: poder de Deus é maior do que a força da serpente e do escorpião. Habitados por Cristo, né? Paulo está dizendo aqui no verso que esta habitação, nesse tópico 3 do item 1, que esta habitação ela é uma habitação deve ser uma habitação permanente, ou seja, em oposição a uma habitação temporária. E agora aqui eu citei aqui o que? A boa terra, né? Ou seja, uma semente caiu entre as pedras, outra semente caiu entre os espinhos e outra semente caiu em boa terra. Percebam que a que caiu entre as pedras, sua raiz, ela não foi profunda e foi temporária. Entre os espinhos, aquela semente foi sufocada, mas a que caiu em boa terra cresceu, germinou, né? Essa boa terra é o coração, é uma habitação permanente, que é oposta à presença dos espinhos e à presença das pedras, né? Então existem coisas na nossa vida que elas são ou permanentes ou temporárias, mas isso devido ao grau de relacionamento e intensidade que eu terei com Deus, ao ponto que eu me relaciono, ao ponto que eu abro o meu coração, ao ponto que eu me deleito na sua palavra, na sua intimidade com Deus. A sua habitação em mim, ela vai ser constante. Ela vai ser constante, vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas se eu não der a Deus a devida honra, o seu devido lugar na minha vida, esta habitação será uma habitação temporária, né? Lembro-me agora de Sansão, que é um personagem que nos caracteriza a respeito desta habitação temporária. Nós vemos que toda a sua trajetória de sucesso, mas em dado momento na sua vida, ele, zombando no colo daquela mulher, pode me amarrar, pode fazer isso. Mas o texto é bem claro: e não sabia ele que o Espírito Santo já havia se retirado. Ou seja, uma habitação temporária. Mas não é o Espírito que decidiu sair por conta própria. As minhas atitudes, a minha rebelião, o meu pecado, o meu ato de endurecimento do meu coração é que empurra, coloca para fora esta presença de Deus, né? Outro também personagem que perdeu a presença de Deus foi Saul. E em determinado momento, o profeta recebe uma
uma indagação com Deus dizendo, olha, você pare de ter dó de Saul, porque eu já o tenho rejeitado, né? Então a gente percebe o quê? Que Deus já havia se retirado o Espírito de Deus da vida de Saul e já estava em Davi. E a repreensão do profeta é bem clara, é bem literal. Até quando terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Né? Então, isso é uma habitação temporária. Né? Então, queridos, habitados por Cristo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3, 6, 3, 16, 3, 19 e 20. Né? Então, que haja uma consonância desta comunhão, que haja uma interação íntima com Deus, para que esta presença, este poder e as riquezas da sua glória permaneçam em nossas vidas. Só assim vencer, né? Tópico 2, arraigados e fundados em amor. Aqui nós temos uma complexidade maior aqui no texto, tá? Nós temos uma complexidade maior. Porque aqui ele vai falar no tópico 1, o amor à virtude cristã. Depois no tópico 2, arraigados e fundados em amor. Depois no tópico 3, ele vai falar sobre a intensidade desse amor, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de um contexto histórico referente à carta dos Efésios, ou a esta igreja localizada na cidade de Éfeso, né? Entre o ano 60 a 65, Paulo envia esta carta a qual nós estamos estudando e comentando. Paulo, ele envia esta carta. E o prólogo desta carta, a mensagem central, o cerne desta carta, além de ser um compêndio doutrinário, ela vai falar sobre o quê? A veracidade e a oração de Paulo para que a igreja pudesse estar enraizada e fundada neste amor, né? Porém, a igreja de Éfeso, ela passou por uma situação em que nós não sabemos o porquê, mas ela lá na frente, 30 anos depois, entre o ano 90 a 95, 30 a 32 anos, ela recebe uma segunda carta. Não mais do apóstolo Paulo, mas uma carta do próprio Cristo, né? Que está lá em Apocalipse, no capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo 2, né? E é a primeira carta das 7 que foram enviadas às igrejas da Ásia. E se você observar, Jesus, ele descreve 9 virtudes daquela igreja. Capítulo 2, verso 2. Uma igreja que possuía obras lindas e maravilhosas. Uma igreja que tinha um trabalho maravilhoso. Uma igreja que era paciente. Uma igreja que não sofria com os maus, uma igreja que colocava à prova os mentirosos, uma igreja que sabia sofrer por causa de Cristo, uma igreja paciente, uma igreja que trabalhava pelo nome de Cristo, uma igreja incansável. 9 virtudes, né? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são,
e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então você observa aqui 9 virtudes. Porém, o verso de número 4, um porém, né? Então, 9 virtudes e um porém. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, né? Então, aqui na carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, existe uma preocupação do apóstolo no tocante a que os irmãos fossem cheios do amor de Deus, fundados, enraizados neste amor. Porém, lá em Apocalipse, já existe uma advertência tremenda do próprio Jesus, dizendo: olha, vocês perderam tudo aquilo que um dia vocês tiveram, tudo aquilo que um dia vocês alcançaram, né? Mas vamos atentar para algumas colocações e algumas verdades aqui. Amor, uma virtude cristã, né? Nós sabemos que o amor, ele é gerado como fruto do Espírito dentro de nós. E segundo a palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o amor, o fruto do amor, ou o fruto do amor é um, né? Não são 9, é um. É como se fosse uma mexerica ou uma tangerina de 9 gomos, né? Amor, gozo, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. São 9 gomos que ao todo forma um fruto em nós, né? Então, isso. Deus não espera muito de nós. Deus só quer que nós geremos um fruto, né? E esse fruto, ele tem os seus gomos: o amor, o gozo, que seria a alegria, a paz, que é independente de qualquer circunstância, nós temos paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, né? Então, esse é o amor, é a virtude cristã. Mas também Paulo coloca em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a gente deve se ater a isso e entender que hoje a mensagem central do Evangelho é isto, é o amor. E Paulo estava orando para que a igreja exercitasse constantemente este amor. Nós vemos hoje uma sociedade que, infelizmente, ama mais coisas do que pessoas, né? Agora, recentemente, os Estados Unidos houve uma grande polêmica a respeito da morte daquele cidadão negro, que causou uma grande polêmica nas redes sociais, conflitos étnicos de grande prospecto dentro da nação norte-americana, aonde o ódio, o preconceito, né, deliberou a morte de uma pessoa. E como diz o poeta, preconceito já causou muito mal, vírgula, mas sem ele, vírgula, penso o que seria do poder, né? Então existem pessoas que infelizmente não amam, mas baseiam-se o seu poder em preconceito. São preconceituosos, preconceito étnico, preconceito cultural, preconceito de intelectual, preconceito físico. Então, são várias gamas de preconceito.
E como sufocar o preconceito? Como derrubar esse preconceito? Através do amor de Deus como fruto do Espírito, através do amor de Deus como derramado em nossos corações, né? E Jesus foi bem enfático em dizer que por aumentar, multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? Então nós devemos atentar para isso, que há um esfriamento do amor de muitos, né? Muitos hoje não têm mais a visão de amar o próximo, conforme a parábola do bom samaritano, né? Passa o levita, passa o sacerdote e depois passa o bom samaritano. As pessoas hoje não se mais se identificam com as outras pessoas, não se aproxima mais. O texto é bem claro: e aproximou-se, atou as feridas, deitou azeite e derramou vinho. Ou seja, nós precisamos de pessoas que tenham ataduras, nós precisamos de pessoas que compartilhem azeite, nós precisamos de pessoas que se aproximem, nós precisamos de pessoas que derramem vinho, nós precisamos de pessoas que amem, né? Hoje, o segredo para se vencer, para se perdoar, para se ter uma família abençoada, enriquecida, é o amor. É o amor, né? Segundo tópico, arraigados e fundados, ou seja, enraizados neste amor. Olha a dimensão, a proporção desta oração, né? Deixa eu só fazer um comentário simples aqui. Paulo tinha um ministério eficaz porque tinha uma vida de oração eficaz, né? Quantos obreiros, pastores, líderes hoje obtêm fracasso, estão destinados ao fracasso porque não têm uma oração eficaz. Eles têm talvez um monólogo eficaz. O que seria? Só eles falam, mas eles não ouvem a voz de Deus, uma resposta de Deus para as indagações, porque só falam, né? Então, o segredo paulino do seu ministério era uma vida de oração eficaz. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo agora clama. Olha que interessante. Clama para que a igreja possa compreender e praticar o amor, né? Ou seja, não basta apenas eu ter a cultura do amor, o culto do aprendizado da palavra amor, mas também a cultura do dia a dia da prática do amor, né? Então o texto vai nos dizer arraigados. O que é arraigados? É enraizados, ou seja, ter profundidade nesse amor e fundados neste amor. O que é fundamento? Uma base sólida, né? Então Paulo está preocupado que os crentes não somente estejam enraizados, mas que os crentes também tenham fundamentação, né? Porque não adianta, irmãos. Existem pessoas que elas crescem, mas diante das turbulências, eles se prostram, abandonam a fé, né? Mas isso não lhes dará substância, isso não lhes dará projeção, né? Isso vai ocorrer o quê? Escândalo, né? É como o Eutico que caiu da janela, né? É como o Eutico caiu da janela, ou seja, de onde ele caiu? Caiu dali, né? Ele congregava ali, cresceu tanto, e olha agora onde ele chegou, bateu no chão, quase morto, né?
Então, mas são pessoas que só cresceram em superficialidade e não cresceram em amor, né? Pessoas estas que cresceram em superficialidade, né? Ostentaram cargos, ostentaram posições, ostentaram status, fama, vanglória, mas não possuíam raiz, não possuíam profundidade, não tinham fundamentação bíblica, fundamentação teológica, né? A gente observa tantas chavões hoje. Hoje o evangelho é evangelho de vitória, é evangelho de oba-oba, um evangelho. Eu muito me preocupo com esta geração que está crescendo, fundamentada em valores de chavões, se é que eu posso colocar até entre aspas esses valores aí, em chavões, né? Não existe mais uma mensagem que leva as pessoas a se aproximarem de Cristo por causa que estão arrependidas dos seus pecados, mas aproximam-se de Cristo porque estão falidos financeiramente, aproximam-se de Cristo porque estão com o casamento destruído, estão à beira de um divórcio, aproximam de Cristo porque estão à beira da morte, à beira de um caos, né? Mas não se aproximam de Cristo, reconhecendo que são pecadores e que necessitam de um Salvador. Não creem que Jesus ressuscitou dos mortos e que está assentado à destra de Deus e que pode interceder por eles. Então eu me preocupo hoje com um evangelho sem fundamento, um evangelho sem fundamentação. E um evangelho sem fundamentação teológica, com base na palavra de Deus, não levará as pessoas a lugar nenhum. Um evangelho sem fundamentação na santificação não levará as pessoas a lugar nenhum. Um evangelho sem a fundamentação no poder do Espírito Santo não levará as pessoas a lugar nenhum. Então esta é a minha preocupação também de Paulo, para que a igreja, os irmãos, pudessem estar enraizados, ou seja, em outras palavras, cresça para baixo, cresça em fundamentação, cresça em base, cresça em estrutura, mas também cresça em sabedoria, cresça em conhecimento, cresça em graça, né? Então, esse é uma preocupação do apóstolo Paulo. E aí vai entrar aqui e dizer qual é a intensidade que eu desejo que vocês tenham esse amor, né? Qual é a intensidade do amor? Aí Paulo ele vai começar a falar aqui, olha, consciente de que somente o Espírito Santo pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor, Paulo pede para que os irmãos conheçam a intensidade do amor de Cristo. E esta intensidade, ela se vai em altura, profundidade, comprimento e largura, né? Olha que coisa tremenda, né? E João, lá no Evangelho, ele descreve o amor de Deus como de tal maneira, né? Então, foge a nossa compreensão o tamanho deste amor, a intensidade desse amor, né? Que eu, pelos meus esforços humanos, pelas minhas metas humanas, eu jamais poderei atingir esse amor, né? E Paulo está dizendo, olha, o meu desejo é que vocês sejam cheios da plenitude do amor de Deus, né? Que vocês sejam tocados por esse amor, arraigados por esse amor. Mas
deixa eu só concluir um comentário que eu comecei. Uma igreja que a oração do apóstolo era: sejam fundados, sejam intensos neste amor. Agora, 30 anos depois, 3 décadas depois, recebe uma advertência severa de Jesus Cristo, dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Né? Então, existem situações que, do começo até os dias que nós estamos, no processo, né, acontece algumas situações, algumas circunstâncias, que faz com que a igreja, nós venhamos nos esfriar deste amor, né? E qual é a chave, o segredo para se voltar a ter essa intensidade nesse amor? Jesus, ele dá-nos a compreensão e a resposta, né? Lembrar-nos de onde caímos e praticarmos as primeiras obras baseados em arrependimento, né? Então é lembrar, puxa vida, olha, até naquele dia, até naquele exato momento, eu estava em pé, eu estava com a minha vida no altar, eu pregava, eu ensinava, eu estendia a mão, eu abençoava, eu fazia, mas depois que aconteceu aquele rompimento, aquela fissura, aquela intempérie, aquela nostalgia, aquela situação de mara, de amargor, de sofrimento, eu parei de ler a palavra, parei de orar, parei de evangelizar, parei de sentir uma vida alegre, né? E aí o apóstolo, o próprio Cristo, nas suas palavras, ele nos dá a receita. Olha, você tem a lembrança do que você era e do que aconteceu? Sim, eu tenho. Você tem a lembrança aonde foi a sua queda? Sim, eu tenho. Qual é a sua situação agora, diante da sua lembrança? Eu me arrependo de ter falado o que eu falei, eu me arrependo de ter agido como eu agi, eu arrependo-me de ter escrevido o que eu escrevi, eu me arrependo de ter me rebeliado como eu me rebeliei, eu me arrependo. O que é arrependimento? É tomar um retorno, é mudança de ideia, mudança de atitude. Bom, você tomou a lembrança, você mudou de atitude, então agora volta a praticar aquilo que você fazia, né? Volte a ser aquilo que você era. Então a receita, né? A receita para se voltar ao amor é entender aonde caiu, arrepender-se e praticar as primeiras obras, né? Então não basta apenas pregar, não basta ter somente eloquência. Nós devemos ser intensos e profundos nesse amor. Vamos mais, tópico 3, já caminhando para o encerramento desta aula. A dimensão das bênçãos divinas, né? A bênção de Deus que excede, ultrapassa todo o pensamento, a razão humana. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. As dimensões das bênçãos divinas, né? Paulo declara que
existem riquezas que fogem da nossa compreensão. Na carta que ele escreve para a igreja de Corinto, ele diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não desceu ao nosso coração, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha o tamanho dessa dimensão, né? Em outro texto, em outra narrativa, Paulo descreve que eu conheço um homem que, se no espírito não sei, se na carne não sei, foi arrebatado ao terceiro céu e lá viu coisas imensuráveis, doces, né? Efêmeras, que ao homem não é lícito dizer, né? Então, faltam-nos palavras do dicionário, faltam-nos palavras de dimensão teológica para expressar as dimensões das bênçãos divinas em nossas vidas. E Paulo coloca aqui, isso indica que o Deus quer fazer ultrapassa muito os nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas, né? Significa dizer o quê? É aquilo que está escrito lá no Salmo, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Se você está sofrendo por causa de uma bênção, lamento, mas esta bênção não provém de Deus, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores, né? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, né? Convite para adoração. Paulo encerra o capítulo com um convite de adoração a Deus. Então não existe uma oração sem primeiro você endereçar a quem você ora. Paulo começa ao Pai da Glória. Depois ele tem a sua narrativa de oração, que você seja cheio do amor, que você seja habitado pela presença do Espírito, que você seja corroborado pelo poder do Espírito, né? Então Paulo, ele vai revelar toda essa gama, essa preocupação na sua oração. Mas agora ele vai para o encerramento da sua oração, e aí ele vai encerrar a sua oração com uma adoração. O que é adoração? Adorar é proskeneu, é prostrar-se, é homenagear ao Eterno, né? Então, um convite para se adorar, né? Então, é muito sério isso, irmãos. Eu não sei nem se eu deveria falar, mas às vezes a gente percebe, né, algumas variantes na oração, né, orações que já começa com petição, oração que termina com petição, né? Particularmente, eu adotei um método de orar. Primeiro, eu identifico a quem eu estou orando. Ou seja, eu me apresento como mortal, como falho, como pecador, como alguém que necessita da misericórdia divina. Depois, eu enalteço a grandeza de Deus, né? Nas minhas poucas palavras, porque a ciência de Deus é tão alta que eu não posso atingir, eu enalteço a grandeza de Deus. Depois intercedo a oração que se segue. E no final, eu enalteço a Deus mais uma vez, que é o convite para adoração. E encerro com agradecimento, né? Jonas passou por tudo aquilo que ele passou, mas no meio da sua oração de angústia, ele diz:
eu não sei se eu saio daqui ou se eu não saio, mas independente do que está acontecendo, eu agradeço, né? Nós devemos ser mais gratos a Deus, mais gratos a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, pelos livramentos, por todas as suas bênçãos. Então, a adoração, ela vai participar do seguinte princípio, ou seja, adore pelo que ele é, adore pelo que ele faz, adore pelo que ele pode ainda fazer. E terceiro, já encerrando aqui, a glória devida a Deus, né? Paulo agora finalmente encerra o texto, e eu quero ler o verso, e é interessante que ele coloca aqui, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. E eu vou até colocar entre parênteses aqui, Paulo ele coloca um amém, né? Paulo ele coloca um amém, né? Mas um amém não para encerrar a carta, porque ainda tem o capítulo 4, ainda temos o capítulo 5 e ainda temos o capítulo 6, né? Então você observa que ainda temos mais 3 capítulos, ou seja, Paulo ele está colocando um amém aqui, né? Mas somente para encerrar este fato, porque Deus ainda tem muitas coisas para escrever para nós e a nosso respeito. Então, note muito bem que geralmente o amém, ele encerra uma declaração. Então, ele tem um amém aqui, e depois ele vai ter outro amém lá no capítulo 6, verso 24. Né? Você observa que aqui já tem um outro amém, né? Então você vai observar que aqui de fato no verso 24 do capítulo 6, Deus já está encerrando o que ele tinha para falar aos irmãos em Éfeso. Porém aqui no capítulo 3, ele coloca um amém, né? Mas nem todo o amém significa o fim. E é isso que Deus manda eu te dizer nesta manhã, que nem todo o amém significa um fim. Mas Deus ainda tem uma nova história na nossa vida. Deus ainda vai dar continuidade aos seus projetos, né, na nossa vida. Então observe aqui o texto, na sua conclusiva, né, que Paulo, após ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo, na igreja e em Cristo, ele quer que os seus atos também louvam e glorifiquem a Deus, façam parte dos propósitos da instituição da igreja. E agora ele coloca em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, até chegar aos nossos dias. E enfatiza seu pedido com a frase, para todos sempre. Amém. O que significa que deve ser uma prática para todos os crentes. Ou seja, eu estou encerrando esta parte, mas eu ainda tenho uma continuidade, que é o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Né? Às vezes nós achamos e nos deparamos com algumas situações na nossa vida e que nós achamos que é o fim, são os améns, que tal a gente acha que a vida colocou, né? Mas deixa eu te dizer uma palavra profética com base nesse texto aqui. Deus ainda tem mais 1, 2, 3 capítulos para escrever na minha e na sua vida, né? Então, se amigos, entre aspas, situações, entre aspas, estão querendo colocar um amém nos seus sonhos, nos seus projetos, né? Observe que Deus ainda tem mais 3 capítulos para serem escritos na sua vida, né? Então, vamos enfatizar
muito bem esse amém. Ou seja, eu estou encerrando essa parte, eu estou encerrando a minha oração por vocês, mas o que eu tenho ainda a falar vai um pouco mais além. Ou seja, Deus, existem coisas que Ele encerra na nossa vida e existem coisas que Ele não permite que sejam encerradas. Existem coisas que as pessoas querem encerrar, mas Deus não permite que sejam encerradas, né? Deus ainda tem uma continuidade na nossa história. Deus ainda tem uma continuidade no nosso ministério. Deus ainda tem uma continuidade na nossa vida. Deus ainda tem uma continuidade na nossa família, né? E aí ele escreve aqui: a história na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Ou seja, Paulo, ele não estava preocupado somente com o seu tempo presente, mas ele estava preocupado também com o futuro que haveria de vir já todos os dias, né? Então ele está colocando aqui a sua preocupação pastoral, sua preocupação de pai, sua preocupação paternal, também com as gerações que viriam pela frente, né? Isso é muito importante, isso é o Evangelho. O Evangelho não é você só olhar para o ontem, não é só o que você olhou para o ontem, você olhar só por agora. O Evangelho é você se preocupar em ter um legado e como esse legado vai ficar para as outras gerações, né? Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus e possamos entender, irmãos, que numa conclusiva rápida, né, que Paulo, nesta ousada intercessão, deseja que nós sejamos muitíssimos abençoados. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam, né, nas plataformas, né? Nós tivemos aqui algumas intempéries, mas mesmo assim o Evangelho foi pregado, a aula foi dada. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam pelo YouTube, Facebook. Compartilhe, dá um like. Vamos espalhar a palavra de Deus, né? Que os irmãos nos perdoem pelos imprevistos. E domingo que vem, se Deus quiser, né, dar-nos vida, saúde, estaremos novamente, né, ministrando a palavra de Deus. Os cultos na nossa igreja, ali na rua Manuel Bandeira 357, estão normais, dentro das prerrogativas estabelecidas pela vigilância sanitária do nosso município, através dos decretos e portarias que estão vigentes, né? Mas estamos lá, dentro desses parâmetros, adorando e servindo ao nosso Deus. Um beijo no coração de todos. Tenha um ótimo domingo, uma ótima conclusiva de final de semana, um ótimo início, melhor dizendo, de semana. Muita saúde na sua casa, muita saúde na sua família. Que Deus nos abençoe através da bênção do conhecimento da sua palavra. E eu encerro dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, né, tudo quanto pedires, crendo em meu nome, eu vos farei. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?